E os olhares hoje estão voltados para um assunto muito polêmico, que é o emagrecimento. Dietas, não dietas, restrições alimentares, remédios, um universo de coisas. E eu recebo aqui hoje com o maior prazer a doutora Mariane Munhoz. Tudo bem, doutora Mariane? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dela e conto para vocês que ela é uma nutricionista com um toque de realidade que faz toda a diferença. Eu tenho feito uma dieta que tem feito um resultado incrível na minha vida, numa mudança de comportamento e de quebrar paradigmas e outras coisas. Doutora, eu queria que você explicasse pra gente como funciona uma dieta, no sentido geral. Dieta tem que ser restritiva? Pois bem, é justamente aí que as pessoas se enganam e caem num processo que eu chamo de bola de neve. Você começa um processo de emagrecimento e a gente entende o emagrecimento como restrição calórica. E ele não deve ser fundamentado nisso, porque a restrição calórica, muitas vezes, os pacientes ficam comendo cada vez menos para tentar emagrecer cada vez mais. Fazendo nesse sentido aquilo que a gente aprendeu também, mais exercícios para gastar mais calorias. E cada indivíduo tem uma quantidade de energia ou de calorias que gasta por dia que a gente chama de metabolismo basal. Se você fica muito abaixo dessa quantidade de calorias, que é o que o seu corpo precisa para sobreviver, o seu corpo entende a dieta como uma grande restrição ou como uma grande agressão e ele tenta tirar do seu corpo coisas boas, como é o caso da massa muscular, para produzir energia. E quando isso acontece, a gente ganha uma ineficiência metabólica. E ganhando uma ineficiência metabólica, você vai inflamando cada vez mais o seu corpo. Porque quando você come, na tentativa do teu corpo te proteger, ele vai te devolver. Ele vai te devolver gordura inflamatória e aonde? No meio dos órgãos, na víscera, gordura visceral, o que motiva a inflamação. E se hoje a gente sabe que acabar com o metabolismo é perder massa muscular, eu sempre digo assim para o meu paciente: perder massa magra e muscular hoje é mais preditor de risco de saúde, mortalidade, demência do que propriamente estar com um pouquinho a mais de gordura. Então pense, dieta restritiva só vai te levar a um rebote, a um reganho de peso, a uma inflamação, e isso faz com que você não sustente seu resultado, se frustrando cada vez mais e entendendo que dieta é algo impossível de ser executado. Quanto mais você enche a sua barriga de alimentos que concordem com seu objetivo, menos você abre espaço para beliscos e desorganização na sua dieta. Então, dieta volumosa é o caminho para o emagrecimento. Olha só, uma super novidade que eu também conheci através da Mariane e eu vejo a eficiência disso. Mas explica pra gente o que é uma eficiência metabólica na prática. Quanto mais músculo você tem, mais o seu corpo gasta caloria. Ponto. É isso. É isso. Então, quanto mais massa muscular eu construo, mais o meu corpo gasta calorias. Só que é impossível ganhar massa muscular, é impossível se você não bate a meta de proteínas da sua dieta. E aí você pode morrer de treinar, você não faz 1 grama de massa magra, massa muscular. Então precisamos acertar a dieta por meio da energia vinda da proteína, fundamentalmente, para que o nosso corpo se recupere da agressão que o exercício físico proporciona. Porque na hora do treino, o que a gente faz? A gente cansa. Sim. Então ele é catabólico, ele te faz perder. E se você tem uma dieta que concorde com o seu objetivo, você vai lá e recupera o músculo. E aí seu metabolismo melhora. Só que se você tem uma dieta meramente restritiva que conta calorias, vai lá, treina, gasta caloria e não recupera seu músculo, você tem uma ineficiência metabólica construída, porque você está tirando a energia do seu músculo para que ele possa se recuperar. E aí você perde massa muscular e você tem um metabolismo cada vez pior, cada vez mais ineficiente. São as famosas dietas que não emagrecem. São as famosas dietas que não emagrecem. Elas perdem água num primeiro momento, porque veja, quando a gente tem uma restrição, o nosso corpo desidrata. E ao desidratar, você fica leve na balança, obviamente. Vamos imaginar que o carboidrato, pão, macarrão, batata, frutas, são carboidratos. Para cada grama de carboidrato ingerido, o corpo segura 4 de água. Então vamos imaginar que eu paro de comer carboidrato. Por que as dietas low carb são famosas em entregarem resultados rápidos? Elas entregam uma desidratação rápida, né? Então, quando eu deixo de comer carboidrato, meu corpo expulsa água e aí eu fico leve. Só que depois dele se adaptar a esse processo,
que você fez? Você tirou carboidrato, você tirou fibra, você tirou energia, e aí você tem um intestino que não funciona, Sim. você tem um corpo desidratado e você motiva muitas vezes a compulsão alimentar, porque o que o cérebro sempre pede? Carboidrato, no momento da restrição principalmente. Então a gente tem que equilibrar tudo a fim de não desorganizar um metabolismo que tendencialmente tende a funcionar normalmente, só que nós desregulamos todas as funções, mediados principalmente por todas essas informações erradas que a gente vê na internet. Você acha que existe alguma fórmula ideal para emagrecimento ou depende do estilo de vida de cada paciente, de cada biotipo, de cada corpo? Como funciona isso na sua ótica? Quando a gente elabora uma proposta alimentar, a gente leva em consideração vários aspectos. A cultura do paciente, o hábito que ele tem de se alimentar, como que é a rotina dele dentro da casa dele, com a família dele, horários, como que é o trabalho dele, se ele consegue se alimentar ao longo do dia, ao longo da tarde. A gente leva em consideração nível de exercício físico, exames bioquímicos para ver se ele tem alteração de colesterol, se ele tem o fígado sobrecarregado, se ele tem alteração de ferritina. São vários parâmetros a serem considerados. E dentro dessa perspectiva, quando a gente olha todos esses aspectos, a gente elabora uma dieta individualizada. Não existe fórmula mágica, né? Por que muitas vezes alguns influenciadores da internet arrebanham tantas pessoas? Porque, em geral, a grande parte da população está inflamada. O mundo está obeso, né? Então, quando você motiva uma dieta reduzida em açúcar, obviamente o paciente vai emagrecer. E o emagrecimento é motivador. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que exista uma fórmula mágica, uma dieta restrita em carboidrato, ou um jejum, ou, sei lá, qualquer outra estratégia, qualquer outra intervenção, porque é eficiente para uma grande parte da população que está inflamada. Então, muitas vezes você arrebanha muitas pessoas, fazendo acreditar que o jejum é o caminho, que a low carb é o caminho, porque a gente está com uma população doente. Só que muitas vezes essas pessoas são envolvidas com o emagrecimento e depois todo esse emagrecimento alcançado, ela tem um grande rebote, porque ela ganha uma grande concentração de restrição na rotina dela. Ela não consegue reorganizar um padrão de rotina sustentável, porque é mediado por restrição severa. Ou ele faz jejum, ou ela faz uma restrição muito importante de carboidrato, e quem que leva isso a vida inteira? Ninguém. Então as estratégias nutricionais existem e elas são fabulosas. Eu afirmo, eu uso jejum, eu uso low carb, eu uso todas as estratégias nutricionais. Só que a gente precisa identificar onde está a fragilidade do paciente, como é a característica de cada um. O jejum é maravilhoso para aquela pessoa que começa com compulsão alimentar. Olha que contraditório. Então você reorganiza uma autonomia. Então cada paciente tem uma fragilidade. Diante de cada uma das fragilidades, a gente constrói uma proposta que é possível de ser executada e que esse paciente leve para a vida. Assim, o emagrecimento é sustentável. Eu estava vendo um vídeo seu esses dias no Instagram, onde você fala sobre a culpa, comer com culpa, porque a gente já tem a frustração de fazer uma dieta e vir um rebote, como você mesmo acabou de dizer. O rebote é a coisa mais frustrante do mundo, você tá lá, tá bem, né? Você olha no espelho, se vê bem e dali a pouco você engordou tudo de novo. E essa questão pesa muito, a frustração. Aí você começa a comer com culpa, você come um chocolate e fala, vou parar a dieta porque eu furei. Eu mesmo já passei por isso algumas vezes. E como é a sua visão a esse respeito? A minha visão sobre esse respeito é uma frase que eu carrego sempre para os meus pacientes, que é assim, anota. A perfeição nunca foi um pré-requisito para o emagrecimento. A constância sim. Então veja, nós vamos cair muitas vezes, mas muitas vezes, porque a gente está com a saúde emocional aqui hoje muito bem. Qualquer fragilidade emocional da nossa vida, a gente pode cair. E quando a gente cai no aspecto emocional, aonde a gente vai? No alimento. Se eu não comi direito, para que eu vou treinar? Tá tudo perdido mesmo. E aí eu derrubo mais ainda a minha condição emocional. Então o estado emocional é a base de tudo. E se ele não tiver sustentado, eu vou me render aos outros pontos que me levam à fragilidade da dieta. Então eu sempre digo, a culpa, o medo, tudo isso te leva ao rebote, ao reganho, a fragilizar na dieta, a se sentir cada vez inferior, mais inferior. E aí você se frustra e você acha que você não é capaz.
e aí você sempre vai ladeira abaixo no processo de emagrecimento. Então ninguém é perfeito no emagrecimento, mas a constância é determinante, porque mesmo que você caia, se você levantar e seguir, essa constância vai te levar para um resultado efetivo, porque estado emocional é muito frágil. Cada momento da vida a gente passa por altos e baixos, todos nós. Então, diante disso, sustentar a constância é melhor do que pensar em sustentar a perfeição. Tá certo, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta com esse papo que ainda tem muito assunto para falar aqui. E agora a gente vai abordar um assunto também muito polêmico, que é a menopausa. As mulheres pós 40 anos, ou até um pouco antes, passam por esse processo e essa questão de ganho de peso, ela é forte nessa fase. Como que você vê isso, Mariane? O que você dá de dica para as pessoas e como funciona o seu olhar como nutricionista nesse sentido? A menopausa é um grande temor, né? Porque a gente tem um grande desequilíbrio nessa fase. E esse desequilíbrio, ele nasce naquilo que a gente chama de periomenopausa, que é um momento que vai dos 35 até o momento da menopausa. Mais precisamente, as mulheres começam a sentir manifestações desagradáveis a partir dos 42 anos até a entrada da menopausa. Mas esse período de periomenopausa, que eu costumo dizer que a gente constrói um tampão de proteção para entrar na menopausa muito bem. Ele vai dos 35 até o momento da interrupção da menstruação. E que geralmente a gente está num estilo de vida frenético, trabalhando e muitas vezes se alimentando de forma muito inadequada. Então a gente se prepara muito mal para a entrada da menopausa. E quando ela vem, é uma avalanche, né? A gente sente todas as manifestações, falta de sono, falta de libido, perda muscular, gordura visceral, todas as manifestações que as mulheres nessa fase relatam. E nesse período dos 35 ao momento da entrada da menopausa, é o momento que a gente precisa construir efetivamente a nossa massa muscular. Então, ajustar a dieta, comer proteína direitinho, treinar musculação é o que vai aliviar estes sintomas que acontecem nesse momento. É muito interessante porque eu tenho muitos pacientes com essas características que chegam aqui por volta dos 50 anos, né, entrando ou já estando na menopausa, com uma grande dificuldade de emagrecimento. O que a gente faz por volta dos 30 anos, 35 anos? É quando a gente já tem a vida profissional mais ou menos estabelecida, a gente provavelmente tem ou está planejando ter filhos. E aí o que a gente faz? Final de semana eu mereço descansar, então eu vou comer e eu vou beber. Então ao invés de eu me preparar, eu destruo o meu metabolismo. Porque eu comi mais calorias no final de semana e aí pensando que eu estou engordando dentro dessa perspectiva, segunda-feira eu estou pesado, porque lembra, carboidrato segura a água. Nossa, um final de semana me fez engordar 2 quilos, o que eu vou fazer? Jejum, restrição calórica. Então ao invés de você se preparar de forma benéfica, você vai lá e faz tudo que não deve ser feito, restrição calórica e proteica desnecessária, sobrecarga de energia e de álcool no final de semana, perda muscular, estresse, fadiga, cansaço, noites mal dormidas, porque muitas vezes tem filhos, tem que acordar para amamentar, aí dorme mal, aí acorda logo muito cedo, tem uma vida corrida de trabalho. Então a gente tem um padrão de nível de estresse e desequilíbrio muito importante nessa fase, que ao invés de nos prepararmos para o bem, a gente tem uma perda substancial, fazendo com que a entrada da menopausa faça tudo aquilo que a gente não quer, os sintomas, as manifestações. E aí, estando inflamado nesta entrada, o processo de emagrecimento fica muito bloqueado. Por quê? O que eu aprendi? Restrição calórica é o que emagrece. Exercício físico intenso. E aí eu já estou comendo muito menos do que o meu corpo precisa, né? Que é o tal do metabolismo basal. E aí você vai e não evolui. Então temos que reorganizar a dieta com volume alimentar, com energia, para que você consiga reestruturar aquela estagnação que a gente motiva na maior parte das vezes. E aí vem a ideia dos remédios. Aí vem a ideia dos famosos e milagrosos remédios. Por que muitas pessoas falam, tomei o remédio XYZ, esses injetáveis que estão na moda agora?
e não emagreço. Muitas pessoas vêm com esse relato, eu tomo e não tenho resultado. O que eles prometem? Melhora da ânsia por comer. Muitas vezes as pessoas já comem muito menos calorias do que elas precisam. E aí não vai funcionar, porque qual compulsão que você vai vencer? Qual caloria que você vai reduzir? Você vai reduzir mais um metabolismo que já está sofrendo a restrição desnecessária das proteínas e dos nutrientes importantes. E aí você não vai conseguir a evolução. Medicamentos são incríveis, eles existem para serem utilizados. Sou extremamente a favor dos medicamentos e da ciência. No entanto, uma grande parte das pessoas não colhem resultados porque não reestruturam a dieta. E mesmo que esses medicamentos façam o efeito que eles prometem, que de fato eles são efetivos, se você não acerta a dieta, você tem 40% de perda muscular, o que é para o nosso corpo uma agressão. E ao ser uma agressão, ele te devolve tudo em gordura inflamatória, em gordura visceral, porque obviamente o seu metabolismo não vai te devolver músculo. Sim, eu tomei o Ozempic uma vez e até comentei isso com você e eu tive um efeito rebote, porque depois que eu parei, minha vontade de comer voltou e eu continuei comendo como eu comia normalmente. E acho que esse é um grande erro, né? Porque a gente tomando remédio você não consegue comer. Aí você para, já tá comendo menos e errado. Volta a comer a dieta normal, não funciona. O rebote é uma consequência, porque o cérebro ele entendeu isso, entendeu que isso é uma agressão. Entenda que para cada quilo de peso eliminado, o cérebro pede mais 100 calorias. Então, olha o contexto da agressão. O que a gente faz? Eu emagreço e eu tenho que comer menos para continuar emagrecendo. Tá errado. Eu emagreço, eu tenho que aumentar o volume da minha dieta para que eu consiga continuar emagrecendo e não faça compulsão alimentar. Porque senão o cérebro vai pedir e o rebote vai acontecer. É inevitável. Por isso as estratégias nutricionais são tão importantes. E é difícil a gente aceitar e pensar dessa maneira, porque a gente é acostumado de outra forma. Exatamente. Sempre com a restrição, sempre com o não. E eu tô aprendendo muito, para mim tá sendo libertador, aliás, porque a ideia era, eu vou pra nutricionista, eu vou ter que comer menos, eu vou passar fome, mas eu preciso passar por isso porque eu preciso emagrecer. E eu acho que essa ideia é muito errada, eu tenho entendido que é errado. Completamente. Eu tenho tinha assim, no início principalmente, né, muitas pacientes que falavam assim, Mari, se eu não sentir fome, parece que eu não sinto que eu tô emagrecendo. Então tá impregnado isso no conceito das pessoas. E graças a Deus a gente vem conseguindo implementar esse perfil, esse conceito, e grandes resultados vêm sendo apresentados, os pacientes cada vez mais satisfeitos. E o mais interessante é a manutenção. É o não reganho de peso e é super legal. A gente tem um acompanhamento e a partir do momento que você vai dando alta para o paciente, ele fala, não, mas eu não quero parar, eu não quero perder o foco, perder uma mão, porque aqui a gente emagreceu comendo, coisa e tal, porque esse conceito de restrição é muito impregnado. Sim. E isso é frustrante, porque muitas vezes o paciente chega aqui temeroso, chega amedrontado. E a hora que você fala que você tem que comer, ele fala, não é possível. E até você implementar essa credibilidade, demora. Eu confesso que demora, sim, mas eu sou prova viva que funciona. Mas você me diz, não é que você é contra remédio, você acha que muita gente toma ele sem necessidade, mas os remédios estão aí, eles funcionam. E como, em relação aos remédios, o que você pensa para quem toma? Como que é a sua relação com o paciente que toma o remédio, enfim? Eu tenho muitos pacientes que querem tomar, mesmo assim, né? E muitos têm indicação, obviamente. Os que têm indicação, sou super a favor. Quem tem indicação, principalmente quem está com inflamação, ferritina alta, alterações importantes, gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, resistentes à insulina, que tem a glicose alta, esses pacientes eles precisam, né? E aí, muitas vezes, se só por meio da dieta, esses pacientes demoram muito para alcançar o primeiro quilo eliminado. E aí o medicamento vem, motiva e a dieta sustenta o emagrecimento depois. Mas muitas vezes, vem muitos pacientes só com aquela gordurinha localizada, que nem sobrepeso tem, ou um discreto sobrepeso, e falam assim, eu quero tomar esses medicamentos para obter o resultado. Esses pacientes não colhem resultados e benefícios, porque o emagrecimento vai ser de massa magra, não tem inflamação, não tem a compulsão alimentar. Esses pacientes que só têm gordura localizada, eles não precisam de uma dieta restrita.
Eles precisam de uma dieta repleta e um treino intenso. Então a modulação ela vem no exercício físico, não na dieta somente, para estes pacientes, porque a intensidade de treino é que vai mobilizar a gordura localizada, não a utilização de medicamento. Porque o que o medicamento vai fazer? Tirar seu apetite, tirar sua fome, você vai deixar de comer. Como é que você vai alcançar a dieta repleta? Seu treino vai fazer o quê? Tirar músculo. Não faz sentido. Então eu preciso acertar a dieta desse paciente que tem sobrepeso e gordurinha localizada para um volume alimentar aumentado e para um treino intenso e um cardio combinado, que é correr, andar, né, caminhar, pedalar, para que ele consiga efetivamente acessar a gordura localizada. Caso contrário, ele perde tudo, menos gordura localizada. E o lipedema? Tanto se fala em lipedema hoje. O que é, como funciona e qual o impacto disso em relação às pessoas que estão com sobrepeso, que precisam passar pela dieta? Lipedema é uma doença que realmente causa muito desconforto nas pessoas que têm. Lipedema é doloroso. As pessoas que têm lipedema têm um peso nas pernas que eles não conseguem desempenhar suas atividades. Muito provavelmente eles não conseguem fazer exercícios de forma intensa. Então a proposta é uma dieta anti-inflamatória, organizada mesmo, em proteínas aumentadas, e existem alguns suplementos que podem ser muito interessantes, como é o caso da cúrcuma, do resveratrol, do ômega 3. Tem um suplemento muito legal que chama DIN, que ele é extraído das crucíferas. O que são crucíferas? São os brócolis, couve-flor, repolho, e ele tem uma ação hormonal muito eficiente nessa característica do lipedema, que age na ação dos hormônios femininos, que é o estrogênio, né? Que favorece o acúmulo de gordura nos membros inferiores para as mulheres que sofrem com esse problema. E aí muitas vezes essas mulheres elas passam por médicos que têm que passar, porque o lipedema é uma doença, e alguns médicos sugerem exercícios cardiorrespiratórios. E para essa mulher não é o exercício cardiorrespiratório que vai fazer a diferença, é o exercício de força, é o exercício de musculação. Quanto mais massa muscular ela tem, mais ela vai acessar a gordura localizada e melhor vai ser o retorno em relação ao benefício da redução de gordura nessas características, nesses membros. Obviamente o acompanhamento médico para essas pessoas é muito importante. Existe a cirurgia hoje, que é muito indicada para aquelas mulheres que têm graus de lipedema mais elevados, mais avançados, né? Porque existem várias categorias, isso é o médico quem constata, e aí diante de cada categoria a gente consegue definir aí qual que é a melhor abordagem. A nutrição tem um efeito muito interessante nesse sentido, só que eu sempre costumo dizer assim, quem tem lipedema, ela tem gordura nos membros inferiores, a gordura visceral dela não é presente. Então, se a gente pega um exame dela de ferritina, de padrões de inflamação, de fígado, ela não tem. Olha, eu não sabia disso. Então, ela tem que fazer musculação, que muitas vezes é negligenciado, e ela tem que fazer um pouco de cardio também, porque ela tem que combinar as duas vias de metabolismo, uma que acessa a gordura e outra que produz músculo, e a dieta tem que ser muito forte em proteína. Então, profissionais envolvidos no lipedema, médico, nutricionista, profissional de educação física e fisioterapeutas, que fazem todas as drenagens, né, todos os acúmulos aí que são interessantes que a profissional da fisioterapia faz de forma de fazer massagens. Aí a abordagem de fisioterapia eu não sei como considerar aqui a explicação, mas são os profissionais envolvidos. Mas a alimentação tem um papel importante. Mas fundamental, porque a proteína, a energia distribuída ao longo da proposta da dieta tem a finalidade de promover um potencial anti-inflamatório. E a dieta tem esta função. Então a gente sempre pensar numa dieta que não induz um comportamento glicêmico alterado. Então nunca proporcionar a essa mulher um efeito de anabolismo, de ganho de gordura. Então carboidratos organizados, proteínas sempre mais altas, vegetais, fibras, são alimentos que são indispensáveis no contexto do tratamento do lipedema. E para encerrar o nosso papo, que infelizmente está acabando, né? Que esse daqui é um papo longo, que daria 3, 4 programas. Quais as dicas que você dá para uma pessoa, uma dica realista, que faria uma grande diferença na vida alimentar das pessoas comuns? Procurar sempre alimentos naturais, vegetais, inclua nas 2 refeições, salada, vegetais crus.
Inclua proteína em todas as suas refeições, porque ela define fortemente uma eficiência no seu metabolismo. Hidratação, não esqueçam de beber água, hidratação é muito importante. Se você quer uma estética limpa, celulite odeia água, gordura localizada odeia água, então hidratação é indispensável. Fazer exercícios físicos regulares, mas eu não tenho tempo, mas exercício físico você pode fazer desde 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, meia hora, você precisa se organizar. O exercício físico define uma qualidade de vida muito adequada. O exercício cardiorrespiratório, que é caminhada, bicicleta, ele te permite uma vida mais longa e o exercício de força te permite uma vida melhor. Então entende que tem que alinhar as duas coisas, não dá para separar. Eu faço só cardio, tá errado. Eu faço só musculação, também tá errado. Então alinhe as duas coisas, organize sua rotina, busque acompanhamento profissional, se hidrate, come vegetais, coma proteínas, deixe os fast foods mais para os finais de semana de forma pontual e equilibrada. E mesmo quando optar por comer fast food, coloca a proteína no meio, vai comer um hambúrguer, cuidado para não se entupir de pizza, de açaí, de alimentos que tenham energias muito disponíveis, fazendo com que você realmente reganhe seu peso e leve embora todo o resultado da sua semana conquistada. Cuidado com o álcool, se for beber, hidrata, sempre uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho, ou o que você preferir beber, intercalando com água. Essa hidratação vai favorecer aí a expulsão de edema e minimiza fortemente o impacto no teu fígado. Caiu, levanta e segue. É muito mais importante a constância do que a perfeição. Acho que são as principais dicas. Muito obrigada, Mariane. E eu espero te receber em breve para um próximo papo. Como eu disse, eu acho que tem muito assunto para a gente falar aqui ainda. Obrigada, foi um prazer e até a próxima.